né, com segurança passiva e ativa, morando em condomínios, tendo que comprar cercas elétricas, câmeras, essas coisas, para você poder viver em paz aqui na sociedade. E isso daí não é o normal. Basta você ver em outros países, até da América Latina, onde você tem muitas regiões onde as casas têm muros baixos, gramados abertos, as crianças ainda brincam nas ruas, né? O que não é o caso das metrópoles brasileiras. Max, você falou dessa, né, essa questão de colocar a polícia contra a sociedade, que em princípio já é um absurdo, porque a polícia existe para servir e proteger, e o Olavo falou sobre a quantidade de homicídios que nós temos no Brasil. Eu lembro que uma vez um policial amigo nosso, ele teve a oportunidade de conversar com policiais de outros países, alguns da América Latina, outros da Europa, e aí começou a se falar nos índices de homicídios. E esse nosso colega falou que aqui no Brasil, no ano 2019, 2018, a gente teve 60 mil homicídios num ano. Caramba. O pessoal de fora do país começou a rir, porque imaginou que ele estava brincando. Falou para ele, não, cara, isso é impossível. Se tivesse 60 mil homicídios no Brasil num ano, vocês estariam vivendo num caos. E é exatamente isso que a gente está vivendo. A segurança pública hoje é o problema mais agudo do país. É impossível que a gente tenha um país normal enquanto a gente tem uma situação de segurança pública fora de controle, com níveis de homicídio onde nós estamos. E isso é fruto de uma sucessão de políticas equivocadas que foram sendo adotadas e que culminam na impunidade e na reincidência. Então, nos últimos anos, a gente tem visto políticas, né, do final da década de 80 para cá, nós temos visto políticas na área de segurança pública que são desastrosas. A gente pode citar centenas, né? Elas são influenciadas principalmente pela Escola de Criminologia Crítica, que é uma escola de fundamentação marxista e que vê a aplicação da lei, a persecução penal sob essa ótica. Então, aquele velho pessoal que gosta de tratar o criminoso como vítima, como se ele fosse vítima dessa sociedade opressora e acaba delinquindo em razão disso. E aí, dessa escola, começam a vir essas polícias que a gente acha, a população olha e acha estranho, não entende por que isso acontece, por que o criminoso nunca é preso, por que o criminoso é solto, por que a polícia não pode trabalhar, mas é em decorrência desse tipo de pensamento. Então, em decorrência desse tipo de pensamento, a gente tem, por exemplo, as políticas de desencarceramento, onde se imagina que a solução para o crime é tirar o criminoso da cadeia. Olha que contrassenso, né? Que coisa ilógica. Então eu vou diminuir a punição e vou diminuir o crime? E quanto mais essas políticas avançam, maior se torna a criminalidade e os criminosos se tornam mais agressivos. Porque uma coisa que a gente observa é o seguinte, o cidadão foi preso a primeira vez cometendo um crime. E aí ele não dá em nada, né? Como a gente costuma dizer. Ele é solto muito rapidamente, ele não sofre consequências mais graves. O que acontece é que na próxima vez que ele for delinquir, ele vai fazer isso com mais violência. Vai tentar um crime ainda mais grave, vai querer obter um lucro maior, porque afinal de contas ele vive disso. E isso se torna um ciclo cada vez pior, a gente chega nessa situação em que o país está hoje. Uma coisa que o pessoal gosta muito de falar, né, quando quer colocar a população e a polícia em lados opostos, é dizer que a polícia no Brasil mata muito. O que ninguém, ou somente o pessoal aqui mais conservador, o pessoal que gosta de realmente ver a verdade, de ir correr atrás da verdade, diz, é que nós também temos os policiais que mais morrem no mundo. A quantidade de policiais que morrem no serviço ou em razão do serviço, ou seja, ele morre porque é policial, muitas vezes na folga, ele é assassinado, executado, porque ele prendeu alguém que não, né, que o crime entendeu. Igual aquele soldado, né, da Polícia Militar de São Paulo, agora recentemente, morreu porque era policial, foi sequestrado, torturado. E esse caso é emblemático, que é o soldado patrocínio. É um caso emblemático, porque era um rapaz novo, caramba, pobre, negro, e eu tive a curiosidade de consultar o site de 50, veja bem, não estou falando de 10, de 5, de 50 movimentos de proteção aos negros, para ver se alguém tinha manifestado alguma nota de pesar
sobre o falecimento, sobre o assassinato, a execução daquele policial. E o silêncio era absoluto. Eu não consegui encontrar. Eu olhei nos sites oficiais, eu olhei nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e eu não encontrei nada. As únicas pessoas que choraram a morte do Cabo Patrocínio fomos nós, os policiais e a família dele. A mídia tradicional retrata o caso como se fosse mais um. Para vocês terem uma ideia de como é grave a situação no Brasil, eu fiz uma pesquisa sobre o número de mortes de policiais no Reino Unido. Se você pegar o histórico de 100 anos, um século, você não chega a 100 policiais, ou pouco mais de 100 policiais mortos em serviço em 100 anos de história da polícia do Reino Unido. Isso no Reino Unido inteiro. No Reino Unido inteiro. 100 policiais. Anos. 100 policiais. Que é 1/3 do que a gente tem por ano aqui. Por ano aqui. Lembrando que o Brasil já morreram, claro, já morreram muito mais policiais, né, nos últimos tempos para trás, mas agora deu uma diminuída, graças a Deus. Mas mesmo assim, os números lá que o Instituto Monte Castelo fechou, se não me engano, são mais de 300 policiais por ano. Que é um absurdo. Vamos é um imaginar número em 10 anos. O que dá 10 inimaginável. anos, 300 policiais morrendo por ano? Isso é, mais de 3 mil policiais. Lembrando que para cada policial morto, você tem pelo menos de 8 a 10 feridos, que não estão nessa estatística, infelizmente, que ficaram feridos ou sequelados graves. Tem uma iniciativa no Rio de Janeiro, que chama Heróis do Rio de Janeiro. É uma entidade que reúne policiais que ficaram com sequelas graves em decorrência do serviço policial. Policiais que foram amputados, policiais que ficaram paraplégicos, tetraplégicos, em razão do serviço. A gente tem até um documentário que chama Heróis do Rio de Janeiro. Se você tiver a oportunidade de estar aí assistindo a gente aqui, puder assistir, é um documentário sensacional. Nós, com a autorização deles, replicamos também lá no canal do Blitz Digital, no YouTube, também está lá. Eles têm o canal deles no YouTube. E eles têm os dados. O Coronel Cajueiro, que é um coronel lá da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, fez um estudo que é mais perigoso você ter sido policial no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos do que ter servido no Exército Americano em qualquer guerra do século XX. Olha só. Algumas unidades no Rio de Janeiro chega a ter uma porcentagem baixa que chega a 40% do efetivo. Quando a gente fala baixa, né, nós que somos militares, ou são policiais que morreram ou que foram feridos gravemente. Isso é uma coisa que a gente não vê em nenhum outro lugar do mundo. É um estado permanente de guerra, né? Ou seja, esses policiais que estão sacrificando suas vidas diariamente, arriscando a vida, o pessoal quer colocar como se eles estivessem contra a população. Esses profissionais estão arriscando a vida todo dia para proteger a população. Essa que é a verdade. Tanto é que são uma das pouquíssimas profissões, inclusive nesses tempos atuais, né, de desconstrução de valores, etc. Os policiais, principalmente os policiais militares, nós passamos por uma cerimônia muito forte, que para nós tem um peso simbólico imenso, que onde cada policial militar, ao término do seu curso de formação, ele é colocado num pátio, pelo menos aqui em Brasília, na Polícia Militar do Distrito Federal, tem uma bandeira do Brasil gigantesca atrás, onde todas as fotos, em todos os ângulos, que você vai tirar a foto do seu policial amigo, do seu familiar, né, dali que está ali se formando, a bandeira do Brasil vai estar atrás, mostrando ali qual é o nosso compromisso com o nosso país, com a nossa sociedade. E aí o policial ele faz um juramento de servir e proteger o povo brasileiro, mesmo com risco da própria vida. E claro, ali está presente todos os familiares dele, está presente a autoridade máxima do Estado, né, muitas vezes o governador, algumas vezes até o presidente da República, e ali ele faz esse compromisso. Lembrando que quando você jura, você faz um juramento, você está invocando como testemunha desse seu compromisso o próprio Deus Altíssimo. Então é um compromisso muito forte, que pouquíssimas profissões exigem dos seus membros esse compromisso com essa dimensão, e todos os anos, centenas de policiais honram o seu juramento de servir e proteger o povo brasileiro com o próprio sangue. Então está na hora do povo brasileiro valorizar e até mesmo proteger quem os protege, que são os policiais. O herói para a criança, para o adolescente, né, que o modelo referencial de heroísmo hoje,
que está sendo desconstruído, né, há mais de 20, 30 anos. Sim. Não é o traficante, não é o assaltante de banco, não é isso. Muitas vezes o que a mídia de massa vende, isso daí é simplesmente lixo, né? O herói é aquele garoto novo, um morador de periferia, que com toda a dificuldade, muitas vezes com um salário inadequado, com os meios de trabalho inadequados, com um treinamento às vezes deficiente, levanta todo dia, deixa a sua família, veste a sua farda com a sua bandeira do seu estado ou do seu país e vai servir e proteger a sociedade, muitas vezes arriscando a vida dele, o bem-estar dele, da família, da sua saúde física, até mental, para proteger pessoas que ele nem conhece. Então é um compromisso muito bonito, é um compromisso que sociedades, como por exemplo a própria sociedade americana, né, nos Estados Unidos, eles valorizam muito isso, porque é aquela velha história. Nós temos até um artigo publicado no Blitz Digital também, que é sobre os glóbulos brancos, né? A gente faz uma análise comparando, né, a polícia aos glóbulos brancos. Hoje está muito em alta essa questão, né, do sistema de defesa do corpo, né, o sistema imunológico. O sistema imunológico da sociedade são as forças policiais. Então, muitas vezes,